Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Agradecer a disponibilidade de vocês responderem as dúvidas dos alunos e quero que vocês saibam que tem dúvidas de todos os lugares do Brasil, muita gente mandou dúvida e essa conversa, ela vai ter que ser feita em mais partes, tá? Então, assim, vamos responder hoje, assim, o que é possível, mas, assim, ó, tem muita questão mesmo. Então, eu vou começar querendo que vocês se apresentem, né? Eu convidei vocês porque eu acho que vocês estão bem habilitados a responder essas perguntas, né? Já nos conhecemos há um tempo e conhecemos mais ou menos a trajetória, mas eu quero que vocês, então, se apresentem para eles aí. Podem dizer qual foi o objetivo, de onde vieram, para onde vão, quais são os sonhos e como estão agora, neste momento. Eu sou o Gabriel, eu sou do interior de Bom Jesus, aqui do Rio Grande do Sul. Fiz o colégio no interior e prestei o vestibular para medicina. Eu até acho que vai ter depois vamos perguntar a questão da motivação para o curso, a gente vai falar depois. E eu acho que, como muitos também, eu não passei no primeiro vestibular, fiz cursinho e depois ingressei na URGS, onde eu fiz medicina. No fim da faculdade, acabei optando por fazer residência de pediatria e depois neonatologia, que é a área de atuação que eu trabalho agora. Eu me formei em 2013 e terminei a residência em 2019. Então, mais ou menos, apesar de ter formado já há 7 anos, poderia dizer que eu estou trabalhando ativamente assim como especialista há pouco tempo, há 1 ano só. Ah, que legal. E tu, Deise? Bom, eu sou a Deise, eu também sou, assim como o Gabriel, pediatra neonatologista hoje. Eu também sou do interior do estado, sou natural de Caxias do Sul. Eu estudei lá, ensino fundamental, ensino médio, também em Caxias. Fiz cursinho em Caxias, né? Na verdade, eu me formei no colégio e eu tentei 2 vestibulares, né? Em seguida. Foram... vai ter participação especial aqui dos nossos filhos, no caso dos gatos. Tá? Eu sou a primeira médica da minha família, né? Não tinha nenhum médico na minha família. Essa ideia foi uma ideia original, totalmente surgiu assim de mim. E quando eu terminei o colégio, eu fiz cursinho, né? Fiz o cursinho padrão, daqueles que na época eram aqueles cursinhos de turmas de 100 pessoas, uma turma, né? Lá, mutirão, as pessoas devem conhecer. E eu fiz 2 vestibulares e não passei. Então, em função de muitas coisas naquele momento, né, ansiedade, estresse, tudo que envolve o vestibular, eu acabei desistindo. Eu desisti da medicina e acabei indo para uma outra faculdade. Eu fiz 3 anos de uma outra faculdade, comecei a trabalhar, né, mais ou menos nessa área, assim, um pouco ligada. E depois de 3 anos trabalhando com outra coisa, fazendo um outro curso, eu larguei tudo e voltei para o banco do cursinho. Mas Isso foi no ano de 2000. O que tu fez? Que isso é interessante, né? Sim, eu, por acaso do destino, acabei indo trabalhar numa empresa da área da saúde, que presta serviço em saúde. E acabei sendo transferida para dentro de uma área administrativa de um hospital, né? E ali aquilo tudo começou a voltar. E então foi ali que eu tomei a minha decisão e voltei, né? Então, para o cursinho no ano de 2008, que foi o apoio, no caso, né? Daí nessa época já tinha o apoio, já tinha o pré-vestibular por disciplina em Caxias, né? Que é uma outra qualidade completamente diferente, né? E depois de 1 ano, fiz 1 ano de cursinho e passei, entrei na URGS. Entrei na URGS, me formei, entrei em 2019, me formei em 2014, né? Em 2015 já comecei a pediatria e também, assim como o Gabriel, foram 4 anos de residência, né? 2 de pediatria, mais 2 de neonatologia. Terminei a neonatologia em fevereiro do ano passado e agora passei mais ou menos 1 ano e meio, então atuando como especialista, né? Tendo chegado ali ao... Não estando pronto, né? Porque a gente nunca está pronto. Mas, então, atuando na área que eu escolhi. 1 ano e meio, mais ou menos. Então, vocês são colegas de área, né? Então, vocês trocam bastante figurinha, imagino, né? Sim, sim. Aqui em casa a gente passa round no café da manhã, no almoço, na janta. Respiram a medicina
o dia inteiro, né? O dia inteiro. Minha colega de residência também, né? Gente, mas que legal. Então, assim, ó, eu acho que já deu para ter uma ideia, porque eu acredito que seja mais ou menos o cotidiano e talvez a história de muitos dos alunos, né? E tem muitas questões ligadas a isso. Então, eu escolhi algumas aqui para ver o que você... Questões assim, né? Questões mais amplas e deixei aquelas mais específicas para um outro momento. Mas tem algumas bastante filosóficas, assim, né? Eu acredito. Não poderia faltar. Sim, faz sentido. Né? Pergunta filosófica e sociológica não tem que ter, né? Agora, eu imagino que isso seja uma coisa bem relevante quando a gente trata diretamente com pessoas e pessoas que estão numa situação que, né, vulneráveis, assim, né? No sentido de elas não estão com uma saúde perfeita. Isso deve ser uma coisa também, colocar o outro nível, né? A relação do ser humano, tu tem que tratar aquele ser humano de uma outra forma, né? Então, as perguntas, elas vão mais para essa área, assim. Posso começar? Pode. Então, tá. Primeira questão que chegou, tá? A realidade da faculdade fez vocês mudarem o rumo sobre algo que desejavam antes de ingressar na faculdade? Sim, com certeza. Eu acho que a ideia que a maioria das pessoas tem da medicina, assim, pelo menos quem não tem médicos na família, eu acredito, talvez quem tem na família tenha uma noção um pouquinho mais realista do que é a rotina, do que é o mercado, do que é a vida do médico. Acho que quem vem, assim, muito dessa ideia geral que a gente tem, pelo que eu imagino, pelo que eu sonhei, pelo que eu, né, vejo da mídia, entra um tanto despreparado do que é a realidade, tá? Antes de entrar na faculdade, por exemplo, eu me imaginava uma médica de jaleco dentro de um consultório. E hoje é uma coisa inconcebível para mim. Tanto por uma questão de afinidade, né? Eu percebi que atender consultas o dia inteiro definitivamente não é o que me faria feliz. E também por uma questão mercadológica, né? Hoje a gente tem que é muito difícil, né? A questão de manter um consultório que seja viável economicamente, financeiramente, né? Eu acabei, então, indo para uma área completamente diferente, né? Eu me imaginava endocrinologista quando entrei na faculdade, né? E já no começo eu me desviei do caminho, porque eu tentei me aproximar, né, de algumas atividades da especialidade, não fui recebida, não tive afinidade com as pessoas daquela área, e acabei me desviando para a pediatria, né? E dentro da pediatria, o que me surgiu foi a neonatologia, que é uma especialidade que vive de plantão, entendeu? Então, acho que a realidade que a gente chega e vai encarar quando entra na faculdade é muito diferente do que a gente imagina. Eu não conheço ninguém que entrou na faculdade com uma especialidade na cabeça e que fez essa especialidade depois. Então, muda completamente. E para ti também, Gabriel, foi isso? Ou foi só... Para mim, eu tenho um contato com a medicina um pouco maior que meus irmãos mais velhos fizeram. Tenho 3 irmãos e os 3 são médicos. Eu tinha um contato, em parte o fato de eu ter feito medicina também é parte também pelo convívio. A faculdade é bem diferente do que a gente imagina, tanto a profissão quanto a graduação. Muitas vezes a própria experiência que muitos vão ter no colégio, a gente se aproxima de algumas disciplinas baseadas no relacionamento que a gente tem com os professores, afinidade do assunto, mais facilidade de compreender. Durante a faculdade eu passei por várias ideias de especialidade até terminar na pediatria. Acabei decidindo fazer pediatria e neonatologia assim nos acréscimos do segundo tempo. Fiz toda a minha graduação para fazer nefrologia, clínica médica. E no fim eu passei o estágio na pediatria, que eu gostei muito, fui muito bem recebido, aprendi bastante, acabei optando por essa área. Então, é importante saber, tudo na vida é sempre muito, muda sempre, tudo muda muito, então é sempre importante estar disposto a tentar reavaliar essas decisões que a gente tem. O leque aberto. A gente acaba realocando, né? A minha primeira faculdade foi de nutrição. E aí, não tinha nada a ver comigo, e eu fui fazer ciências sociais.
e fui bastante discriminada por isso, assim, né? Mas a gente muda, né? Porque a gente acha também que tem que sair do colégio já ter uma coisa que, né? Sim. Tem uma pressão, né? E a gente nem se É, conhece direito para saber exatamente o que quer, né? Então a é vivência muito pesado. é bastante. Ah, mas então tá certo. Segunda questão. Qual a maior dificuldade durante o estudo para o vestibular? Agora puxando para o vestibular, né? E na faculdade? Assim, algo que vem à mente primeiro, porque é evidente que deve ter vários momentos muito difíceis. Ó, outro participante passando por aí. Eles querem dar a opinião deles. Também querem participar. São vários participantes. Porque assim, eu imagino Ah, que tido muita dificuldade, várias dificuldades no estudo para o vestibular, na época do vestibular, mas também no curso. Agora, quando vocês pensam, a primeira coisa que vem à cabeça, assim, que vocês, pô, isso aqui foi difícil mesmo. O que vocês colocariam nessas duas, classificariam nesses dois momentos, assim? no vestibular, eu diria que o mais difícil é a questão do medo, ansiedade. É uma prova muito A incerteza. difícil. Tu não sabe se tem a capacidade para... Fez o treino suficiente, se tem aptidão, se talvez tu nunca vai passar. Se contando também um período da juventude, assim, que é um período cheio de incerteza, é bem difícil. Eu acredito que essa é a maior dificuldade, essa é a questão da ansiedade, de saber lidar com toda a pressão da prova. Já na faculdade, isso em parte pode se manter ou não, à medida com o tempo a gente vai se adaptando, desenvolvendo melhores práticas, vai amadurecendo em Vai geral. pegando jeito. A maior dificuldade é o grande volume de conteúdo. É difícil conseguir, é muito difícil, praticamente para dizer impossível, conseguir estudar tudo que existe para ser estudado. Então tem que ter muita habilidade para saber priorizar, ter que ser consistente com o estudo. Muitas vezes muda a rotina, mudam O tempo, né? o tempo que tem disponível, Passa o então dia, né, inteiro na faculdade, chega de noite cansado, não vai poder descansar, vai ter que começar a estudar às 8, 9, 10 horas da noite, talvez virar madrugada. Né? Sim. Acho que Nunca termina, né? Eu acho que sempre o estudo, a gente sai da faculdade, eu acho que antes de a gente entrar na faculdade, a gente acha que aqueles anos que a gente passa ali, a gente vai aprender um monte de coisa e tá tudo bem, né? Claro que a gente aprende, mas aquilo é tão pequeno, né? É tão pequeno, porque daí quando tu sai, tu continua estudando, eu tenho essa sensação. não é nada. Uhum. Que não termina nunca, e não termina mesmo, né? E aí eu acho que tá esse critério que vocês falaram de saber ver o que é prioridade, né? Que lado que tu tá indo, né? Eu também sinto um pouco, sentia e sinto ainda isso, assim, né? Então a gente não consegue fugir, né? Tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar. é, Pelo menos se habituar. Saber que é super importante e é pra gente, né? É acumulativo, né? Não tem como não fazer isso, né? Então tá. Tu quer acrescentar alguma coisa ou tu concorda com isso tudo desde o começo? essa é a grande questão. Tem que sempre continuar estudando, não pode parar nunca. Tem que e essa é a dificuldade, saber quando está indo para o lado certo, está fazendo o que é necessário. Acho que a dificuldade também de onde encontrar a informação, né? Acho que no cursinho essa parte é muito mais tranquila, né? Tem os professores que vão te dar um norte, que vai ter uma apostila lá toda prontinha, maravilhosa, né? Com as questões no final. Na faculdade ninguém vai fazer isso por ti, né? Se não souber buscar informação, infelizmente ninguém vai se preocupar em te pegar pela mão e te ajudar, porque para a maioria dos professores universitários, infelizmente, não faz diferença, né? Então, acho que também isso. Tem que saber onde procurar informação na faculdade é muito mais difícil. É tipo vira-se, né? Eles não. É tipo, na URGS pelo menos Não sei nas demais, né? Mas na URGS com certeza, te vira.
É uma coisa que ninguém pergunta, tá escrevendo quadro e assim, posso apagar? Nenhum professor pergunta se pode. Por exemplo, Didática zero. tô dando Ninguém exemplo. vai ter a didática da professora Thaís, ninguém vai ter a didática dela. Vai Pode gravar uma esquecer. live na Vou sentir quarentena. muita saudade. O cursinho mastiga muito, né? Claro, é o papel do Na cursinho. faculdade a gente pena bastante. Pena bastante. Nas primeiras provas, pode ser que alguém que nunca tirou uma nota ruim na vida vai tomar um sufoco no primeiro semestre, vai pegar uma recuperação, vai tirar um C, entendeu? Então, tem que estar preparado. Agora, puxando a isso, é uma pergunta que não está aqui, mas é uma curiosidade. Vocês acham que, diante disso, tá, que a gente está falando, vocês acham que os alunos entram muito despreparados na universidade nesse sentido psicológico de achar que eles vão ter pais e mães ali? Vocês sentiram isso? Ouviram colegas? Pode Da minha começar. parte, sim, eu já sabia mais ou menos de pessoas que eu conhecia que seria assim, né? Então, mas a gente sofre, né? Sofre igual. Claro que tem colegas que entram mais crus, né? Muita gente que entra muito jovem, ou às vezes não tem a ver com a idade também, né? Tem a ver com a vivência da pessoa e a capacidade dela de se adaptar. Mas eu acho que a medicina é um curso muito duro para quem é muito inexperiente. Eu acho que é um tanto cruel, assim. Algumas coisas que a pessoa tem que encarar logo de cara e vai aprendendo a lidar nos trancos e barrancos, assim, né? Do seu próprio jeito. Vai aprendendo a lidar no decorrer da coisa. Eu me lembro de algumas histórias que tu me contaste, assim. Aí vai ser Arrepiar o cabelo. Vai ser um vídeo só disso, né? Dessas questões impactantes do curso. Eu me lembro conversando, nossa, aconteceu isso e não sei o quê. Eu me lembro de 2 episódios, mas eu não vou falar agora. Eu vou deixar para um próximo Não fala. Fica para o próximo Fala. Fica episódio. pro próximo capítulo. episódio. Mas eu me lembro de 2 episódios que tu me contaste. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, como assim? Bem isso, tipo. Mas acompanhou todo o processo, né, Thaís? Desde o vestibular. Se esse vídeo atingir Nossa, 1000 likes, a gente vai contar a gente o que é. conta. Mais cabeludo. Ó, a próxima então. Essa aqui é muito interessante, ó. Qual o momento ético mais difícil que vocês enfrentaram na carreira até hoje? Aquele momento de decisão que envolve ética, envolve moral, que vocês têm que tomar decisões ali como profissionais. Vocês lembram de algum momento assim que, nossa, isso aqui foi duro de decidir? Eu até pensei bastante até A gente elucubrou bastante essa questão. para tentar achar um caso assim, mas aqueles casos que a gente vê assim, em Grey's Anatomy, no House, na novela, Trazendo para a realidade de novo. é muito difícil assim de acontecer aquelas decisões, vai salvar alguém, não vai salvar, escolhe quem salvar, o que vai ser feito, salva a mãe ou o bebê. Essas coisas em geral não são, elas de certa forma elas até podem acontecer, mas elas não são definidas assim, não tem que decidir no suspense, em minuto a minuto. São sempre medidas que são calculadas, são feitos protocolos, definições. A medicina é muito, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito protocolar, né? A gente tem muito guideline que a gente diz. As decisões, elas são, em gerais, pautadas em guidelines, né? Em linhas de que se tu estuda, né? Tu vai mais ou menos saber a conduta que tu vai tomar diante de determinada situação. Ela não é uma coisa, em geral, subjetiva, né? A decisão. Algumas decisões que a gente poderia dizer, assim, não é a nossa vivência, mas tem todas essas polêmicas das medicações, do tratamento do coronavírus. É um caso, uma extrema exceção que chegaria perto a ser essas questões de dilemas, mas mesmo assim já estão sendo elaborados diversos protocolos, estudos para definir, para não depender de uma opinião, para ser algo bem mecânico, repetitivo, para poder ter uma comparação. Determinados respaldos a gente tem, por exemplo, a gente tem muito caso de recém-nascido prematuro, especialmente, precisa de muita transfusão de sangue, é muito comum, né? Nosso dia a dia dentro de uma UTI neonatal.
A gente tem muitos acontece eventualmente ter um paciente de determinada religião que não permite, né? O que a gente tem, né? Diante tu tá numa situação que é uma ameaça à vida, né? O médico tem autonomia e tem respaldo do Conselho de Ética para tomar a decisão, mesmo que a família não autorize, né? Então, dificilmente a gente fica numa berlinda assim que tu não vai ter um respaldo técnico por baixo, né? Sim. Talvez o que o Gabriel tinha levantado eram questões mais morais mesmo, né? Que a gente tenha presenciado até ao longo da nossa formação, às vezes alguns momentos que a gente fica de mãos atadas que tu não tem, né? Algumas questões mais morais, de conduta própria, de alguns profissionais, né? Daí a gente entra mais nesse lado, né? A gente tem, no dia a dia médicos, principalmente pelo convívio com pessoas, se deparar muito com, que eu acredito que seja mais moral, coisas como preconceitos, discriminação, grosserias, negligência, negligência, né? que são até também junto, são discussões muito atuais, mas que não são exclusividade da área médica, poderia ter em qualquer profissão, assim como a gente presencia, vê e tem discussões envolvendo prescrições inadequadas, condutas muitas vezes deliberadamente erradas de médicos, também poderia discutir na questão de, teve também a avaliação dos mecânicos de aviões que não faziam um conserto adequado e que levava a diversos acidentes aéreos. Então, não é uma exclusividade médica esses dilemas, mas tudo que acontece com todas as profissões também acontece na nossa área. É bem complicado. Talvez tenha deem, né, uma ênfase maior pelo fato de estar tratando com vida, ou essa coisa, né, do risco de vida, né? Mas é um plano de fundo que realmente está em todas as áreas. E daria um vídeo também só para falar disso, né? Com certeza. Se der 10 mil likes, teremos um vídeo só sobre dilemas. Né? Deixa o seu joinha, né? Quem sabe, né? Podemos fazer uma maratona na quarentena de... Não. Quarentena. A próxima. Qual o pensamento mais importante que foi desconstruído durante o curso? O que vocês tinham como uma ideia e chegou lá, nossa, nada a ver, isso é completamente diferente do que eu pensava. Pode ser mais subjetivo, pode ser mais objetivo. Tá. Da minha parte, falando, acho que assim é aquela coisa que a gente até já comentou, né? A questão da visão da medicina meio romantizada, né? A maioria das pessoas, quando escolhe fazer medicina, se tu perguntar o motivo, elas vão dizer, é porque eu quero salvar vidas, né? Ou porque eu quero ajudar os outros, né? E quando a gente entra, a gente acaba percebendo que nem todo mundo que está lá, né? Algumas pessoas entram com esse, mas acaba que o motivo, no fundo, pelo qual a pessoa escolheu um curso determinado, né? Como a medicina, porque, por exemplo, se o objetivo é ajudar os outros, existem milhares de formas que a pessoa pode fazer isso, que não na medicina, né? Então, vai ver que, na verdade, muita gente que está lá com essa pecha, na verdade, o objetivo é reconhecimento, por achar que a profissão tem determinado status na sociedade, que hoje em dia já decaiu muito, entendeu? Então, quem entrar pensando nisso, talvez vão ser as pessoas que mais vão se decepcionar, mais vão quebrar a cara no curso. Quem achar que está entrando porque vai ter reconhecimento, porque vai ser diferenciado, porque vai ser considerado alguém que tem um conhecimento acima da vida e da morte, né? Então, acho que essa visão romantizada foi para mim o que mais quebrou, né? Não sem sofrimento, porque a gente sofre no processo, né? Mas acho que isso foi a questão que mais caiu para mim, que foi perceber que o médico ele é um profissional como qualquer outro, está sujeito a errar, a gente tem que estar sempre estudando. Hoje eu chego num plantão, eu pego um paciente diferente, eu não sei tudo, eu tenho que abrir um livro no meio do plantão, entendeu? Não quer dizer que eu seja ruim por isso, na verdade, quem não tem essa humildade de reconhecer, né, é o mais perigoso, né, para si e para o paciente. Então, acho que essa questão que o médico não é Deus, ele não é um profissional que está acima dos outros, né? Cada um na sua área tem a sua importância.
dentro do hospital. O hospital não funciona sem um enfermeiro, não funciona sem um fisioterapeuta, sem um técnico de enfermagem. O médico não vai efetivamente atuar em nada, entendeu? Então, é reconhecer que a gente não está entrando para... Talvez a gente salve algumas vidas nesse processo. Talvez a gente salve. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai aliviar a dor, né? Até a gente estava vendo mais uma frasezinha para ela falar. Uma frase bonita de efeito. Então, que assim, ser médico, né? A gente vai salvar quando possível, aliviar a dor quando possível e confortar sempre. Eu acho que esse é o principal papel, é estar do lado e confortar. Acho que isso é a principal quebra que a gente tem, assim, de cara. Quem entra com essa ideia de Grey's Anatomy, Jaleco, House, discutir caso, solucionar os casos mais bizarros que ninguém sabe, vai acabar tendo muita quebra nisso, assim, porque vai ver que na maior parte das vezes a gente vai fazer coisas corriqueiras, simples, né? E às vezes o simples é que é o principal, o mais importante. Repete a frase. Pra ficar... Agora já esqueceu. Ai, já esqueci. Esqueceu a frase. Tá. Depois eu deixo ali nos comentários. Vou botar a frase depois escrita no... Escrever direitinho. Curar às vezes. Né? Aliviar quase sempre. E confortar sempre. Ah, muito legal, né? Isso realmente é uma desconstrução, né? Ela é muito enfática, assim, nessa noção de desconstruir, porque eu não tinha pensado desta forma, assim, eu nunca tinha ouvido essa frase dessa forma. E realmente ela desconstrói todo um arcabouço que é construído, né? Raramente a gente vai curar ou vai salvar alguém. Raramente, muito raramente. Olha só, isso é super importante, né? Porque ninguém pensa dessa forma. Eu vou ser sincera, eu nunca ouvi ninguém falar desta forma, com tanta ênfase, assim, né? Mas muito obrigada, não é para pensar. Gabriel, quer acrescentar alguma coisa na tua desconstrução ou tu desconstruiu da mesma forma? Gabriel. Gabriel. A maior diferença que a gente... O principal choque que a gente tem na faculdade é essa questão de... Para mim, é um pouco esse que a Daisy já comentou, essa ambivalência humana, digamos assim, é ver que nem tudo é o que a gente pensa. Muitas vezes, os médicos, a gente tem uma imagem, às vezes, das pessoas, do profissional, não é exatamente aquilo que a gente imaginava. Tem muitas coisas erradas, é difícil a gente conseguir mudar, é uma coisa bem difícil. Que vamos discutir nos dilemas éticos, que tiveram muitos likes. Mas que é uma condição humana, né? De relação é bem complicado mesmo. E ver que, como a Daisy falou, que nem às vezes as pessoas têm defeitos que são bem complicados. Acho que isso em todas as áreas, né? Porque isso é uma coisa que perpassa, né? A medicina é do ser humano mesmo no seu relacionamento, né? Então tá, gente. Muito bom, eu gostei dessa... Nunca não tinha pensado por essa forma mesmo. A próxima, essa aqui eu acho que ela tem a ver, já acho que já foi respondida, né, de certa forma. Como foi a expectativa versus realidade no curso de medicina e na carreira como médicos? Acho que vocês já responderam, né? Ou tem alguma coisa a acrescentar mais pontual, mas acho que foi junto, né? Essa grande expectativa. Eu acho que por nós, parece, a gente teve essa expectativa em relação à medicina. Muitos podem ter com as outras profissões que forem fazer, ter uma expectativa de profissão do profissional e acaba tendo contato com uma realidade que não é exatamente aquela. Ambientes hostis, muitas vezes com comportamentos que não são adequados, e conseguir lidar com isso de uma certa forma, tu não ser nem conivente com aquilo, mas também não se afetar por essa hostilidade. É o grande dilema que, pelo menos eu percebo muito nos estudantes, que apesar de não parecer, muitos acabam desistindo da faculdade e da profissão, porque à medida que vão passando os anos, acabam se desiludindo com a profissão. Então, é a grande dificuldade, tentar
mudar essa realidade, mas também não ajudar a perpetuar uma realidade que muitas vezes é negativa. Vocês conhecem muita gente durante o curso que desistiu? Vocês presenciaram muito isso, assim? De colegas desistentes? Sim, É mesmo? eu tive... também eu conheci 2, pelo menos, que eu tinha mais contato. Um desistiu no segundo semestre, que viu que não era a área que gostava. Ele Descobri. acabou fazendo muito... Hum? Hum? Oi? Ah, não, não... Ele descobriu cedo, pelo menos no segundo semestre, né? Então já. Ah, sim. Ainda bem. Que não era a área que ele gostava, que ele acabou fazendo medicina por causa que o pai dele era médico e desistiu para fazer engenharia. Olha só. Teve um outro colega meu durante a semiologia, que é o período do segundo ano, que é o quarto semestre, que é quando inicia a atuação, Entra no hospital. entra no hospital, começa a visitar pacientes, estudar as doenças, e ele viu que não era aquilo que ele gostava. Acabou trocando por administração de empresas. E realmente não eram os perfis que eles gostavam. Uhum. Muitos alunos acabam trancando a faculdade nos últimos anos e não voltam. Eu tive um colega que trancou no internato, há uns bons anos afastado, acabou voltando também. E tive um colega que desistiu para fazer psicologia também. Então, acontece, apesar de parecer que não acontece. E muitos outros cogitam a possibilidade, quantos outros cogitam a possibilidade, mas não têm a coragem, né, de desistir por função de várias pressões que a gente sabe, né? Talvez ainda exista da família, da sociedade, por seguir uma carreira, né? Que às vezes é a carreira da família. E muitas vezes tem que entrar, né? Às vezes tu tem que fazer algo para tu ver também que não é, né, aquilo. Acontece isso também, né? Muita gente não admite, né? Ter passado num vestibular, numa seleção tão difícil, né? E Exato. depois largar. Então, muita gente continua, né? De arrasto, porque entrou, tem que sair, né? Então, A gente questiona, né? Que também que profissional vai ser esse, né? eu conheço gente que se formou e que não atua, por exemplo, né? Conheço mais de uma pessoa que se formou, chegou a se formar, mas que o dia a dia da profissão não é uma coisa que a pessoa suporta, né? Uhum. Então, não é assim uma raridade tão grande, né? Como a gente pensa. Ver como é importante a gente trazer esses dados, essas informações, porque isso são coisas que ninguém fala, justamente porque sempre a gente sabe que tem uma pressão da família, uma pressão da sociedade de que, não, tu entrou, tu tem que ir até o final, ou então, não, isso aí que nem tu falaste assim, pô, é um vestibular tão difícil, como é que tu vai sair? Né? É quase... Para largar, né? Então, Exato. é legal trazer isso para mostrar que isso não é, ó, não sou eu só que tô... Quem está pensando, né, em desistir, não é só aquela pessoa, tem um monte de gente que pensa, né? Que é mais... E mesmo, vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu sempre quis fazer e sofri tanto para entrar, entrei. Eu vou te dizer que pelo menos em 2 momentos eu pensei em desistir durante 6 anos. Eu me lembro. Então, para tu ver que não é exclusividade, porque a pessoa não é vocacionada. Não. É porque realmente tem dificuldades que, às vezes, por mais que tu saiba que é aquilo, que tu gosta daquilo, mas que vão se chocar com o teu jeito de ser e que, às vezes, tu vai ter que parar e repensar e te readaptar, né? Porque, às vezes, isso causa um grande sofrimento. E eu acho que também porque a gente cruza com pessoas na faculdade que às vezes não são bons exemplos, né? Ou pelo menos não são bons exemplos para a gente e a gente acaba se decepcionando, né? Eu acho que tem isso que estimula muito. Mas depois, no outro semestre, daí tu encontra pessoas maravilhosas que fazem tu mudar. Eu acho que também tem que ter essa paciência, né? De saber que aquele momento ali, ele não é definidor, né? Não é definitivo. É importante ter bastante Resiliência, resiliência, acho que é a palavra. se adaptar. É a própria questão agora da pandemia. A gente tem que saber que sempre vão ter momentos bons, momentos ruins, e conseguir aproveitar com aproveitar bem os momentos de alegria, não aproveitar sem atenção, digamos assim. E também pensando que talvez venham períodos mais difíceis, e nesses períodos mais difíceis também ter resiliência para resistir para os próximos períodos bons. Muitas vezes
muitas vezes esse período ruim não seja em excesso. Muitas vezes tem que tomar alguma atitude, mas também tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que resiliência é a palavra do momento, né? Pra gente e saber que nem tudo tá no nosso controle, né? Que justamente por isso que a gente tem que ser resiliente, né? A gente tem que focar. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos, assim. A gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Porque o que tu não tem controle, tu não tem que fazer, né? E, então, parece simples na teoria, a gente sabe que não é tão simples, mas a gente tem que pensar sobre isso, né? E eu acho que resiliência realmente é a palavra que define bem. A próxima. Em que momento... essa é boa. Em que momento tiveram a certeza de estar seguindo a carreira certa? Qual sentimento fez com que tivessem essa certeza? Essa questão Essa é uma até pergunta que é bem curiosa pelo fato de usar certeza. Assim. A palavra certeza. É uma palavra que é o próprio clichê na faculdade, assim, que nada é 100%. A gente nunca tem certeza de nada. É sempre importante sempre estar repensando, mesmo que tu tenha quase certeza, é sempre bom a gente repensar às vezes se essa quase certeza é tão certa assim. Apesar da gente ter feito uma graduação extensa, iniciando lá em 2008, mais de 10 anos em constante graduação, sempre ao longo dessa graduação e muitas vezes agora, a incerteza vai bater. A gente sempre repensa, será que vale a pena? Será que é bom? Será que é isso que eu gosto? Será que não valeria a pena trabalhar com outra coisa? Sempre vão passar momentos, assim como tem os momentos bons, os momentos ruins, sempre passam momentos ruins que muitas vezes vão pôr à prova se a gente gosta do que a gente faz. Essa certeza eu não vou dizer que eu tenho. Muitas vezes a gente repensa se quer, se gosta, se é essa profissão que a gente quer continuar atuando, mas diversas vezes várias coisas fazem reforçar que é realmente essa que a gente gosta. Não são coisas grandiosas, salvar vidas, são coisas que eu acredito que a gente nunca faz, salvar as pessoas, mas muitas vezes ações de ajudar os outros e principalmente a gratidão dos pacientes, que é uma sensação muito boa de a gente ajudar alguém e essa pessoa se sentir feliz pela nossa ação. A incerteza sempre vai, né? Acho que a vida é uma constante incerteza. Verdade. Nada é certo, né? A gente vai ter momentos bons e momentos ruins. Até hoje, às vezes estava lá no final da residência, último ano, depois de 10 anos de formação, às vezes tu para pensar, acontece alguma coisa que tu para pensar, né? Acontece alguma coisa desagradável, alguém te esforçou, fez tudo que podia e alguém te trata mal, né? Às vezes um paciente, um preceptor, alguém que faz pouco caso, né? De ti, do teu conhecimento, sempre acontece, né? E para pensar, sempre vai acontecer, né? A incerteza, ela sempre vai acontecer. Mas acho que a certeza de que a gente está no caminho certo vem quando a gente tem, que nem o Gabriel falou, as pequenas recompensas, né? Eu acho que quando a gente vê um bebê que nasceu com 500 gramas, né? Lá com a gente, que passou por 5 meses de internação, né? 1 milhão de intercorrências, que teve à beira da morte várias vezes, né? Depois de 5 meses a gente vê ele ter alta e ir para casa, bem, né? Algumas vezes eles saem bem, outras nem tanto, né? Mas acho que aí esse é o momento que a gente tem a certeza. Ou então momentos menores. Vai lá, vai fazer teu trabalho, volta para casa e pensa, poxa, hoje eu tive tal atitude, uma atitude às vezes que é simples, é a atitude de tratar bem uma mãe, uma gestante, responder a dúvida dela, entendeu? Ouvi-la com calma, né? Dar atenção, às vezes uma mínima coisa que tu vai com, poxa, eu fiz um bom trabalho, acho que eu fiz o que era o melhor nesse momento. Sim. Aí vem a certeza. A gente fez a nossa graduação no Hospital Conceição. E a graduação não. a residência de pediatria no Conceição.
E um público que a gente atendia muito era dos imigrantes haitianos. Me Ah, chamava muita atenção que uma minoria das mulheres sabia falar português, mas apesar delas muitas vezes não entenderem o que a gente falava, e a gente ia lá, examinava o bebê, dizia que estava tudo Tudo bem, joinha? elas, mesmo sem saber português, elas sempre falavam muito obrigado. Era uma coisa que chamava muita atenção. Assim. É uma coisa muito rara de acontecer. E era estranho, dava uma sensação diferente, assim, que tu atendia, elas não falavam nada o período inteiro, e dizia, "Tá tudo bem." Aí eu dizia, muito obrigado. Né? E Ou sorri, abre um sorriso, tu vê que a pessoa, né, captou aquilo. tu vê só, olha que importante isso, né? Antropologicamente, assim, a maioria não sabia falar em português, mas elas sabiam falar muito obrigado, né? Então, já é uma noção de gratidão, elas aprenderem a falar, ou essa palavra em português ser uma palavra principal para elas, né? A única em português, talvez, ou uma das únicas, né? Outras, Interessante isso, né? Nossa, bem interessante mesmo. E eu fiquei pensando nisso das certezas, né? Imagina, a ciência já não trabalha com certezas, porque senão não é uma ciência, senão fica fechadinho. A ciência Olha tem o coronavírus aí, né? que Uma hora a cloroquina faz bem, outra hora a cloroquina faz mal. é uma loucura, ninguém sabe. Mas é isso. Imagina, a ciência não trabalha com certezas. Imagina a gente na nossa pequenez, né? Na nossa subjetividade é impossível. A gente pode ter certezas em determinados momentos, mas a gente tem que estar sabendo que elas podem ser alteradas, né? E aí também a resiliência é importante, né? Esse tempo, né? Exatamente. Ter para perceber e para se auto-perceber também, né? As próprias mudanças, né? Então tá certo. Exatamente. A próxima, estamos no fim. O cotidiano na faculdade é mais pesado que na época do vestibular no tocante à disponibilidade da pessoa? O que dá mais tempo para vocês, assim, um tempo pessoal? A vida era mais fácil enquanto estavam estudando para o vestibular? Vocês tinham mais tempo para vocês? Ou vocês têm mais tempo para vocês? Tinham mais tempo na faculdade, em termos de estudo, assim? De tempo? Eu acho que é em relação ao tempo, assim, disponível para vocês. Acho que o vestibular, né, é uma rotina. Eu, por exemplo, eu tinha uma rotina que eu dizia que eu era um robozinho, né? Porque eu estudava de segunda a sábado, das 8 da manhã até. Estudava até umas 10 horas da noite, com alguns intervalos, claro que eu não estudava direto tudo isso, né? Nos domingos eu descansava, essa era a minha organização de estudo durante o cursinho. Quando tu chega na faculdade, a grande dificuldade que eu acho é conciliar a prática com o estudo, né? A gente acaba sendo mais trabalhoso e tomando mais tempo. Só que a faculdade, ela é aquela coisa em ondas, né? Tem semestre que é pior, tem semestre que é menos pior, tem momentos do semestre que tu está mais relaxado, né? Momentos em que a coisa fica muito pior. Então, eu acho que no todo, o que pesa no cursinho é a ansiedade e a incerteza. Eu acho que isso é que torna a coisa pior. No todo de estudo, eu acho que a faculdade é muito mais coisa, né? A residência mais ainda, porque a residência tu tem que cumprir uma carga horária de em torno, em média, né? A nossa residência era 60 horas semanais. A gente sabe que tem especialidades que fazem 100 horas semanais de serviço, né? Exato. E junto aí, tu tem que arranjar tempo para estudar, né? Então, eu acho que no tocante a montante de coisas, o vestibular era menos pior, né? Não tem a sua. Mas o tempo livre, o que eu vou dizer? No período, Eu acho, matematicamente falando, o tempo disponível na época do cursinho era muito maior. Era maior. Mas no ano que eu passei, eu também fui uma coisa meio assim, vai ser para estudar esse ano. Então tinha o cronograma do cursinho de estudo e era só aquilo, não tinha
sim, lazer, oscilações, viagem. a faculdade, vai na festa, vai aproveitar alguma coisa, até porque não dá, né, para passar, tem que aproveitar, né? Tem que ter a pessoa social em algum nível, né? Tá nos melhores anos da vida, tem que sair, tem que ir em festa, a gente ia, né? A gente se conheceu numa festa da faculdade, né? Olha, É a prova que dá para ir em festa. isso dá motivo. Tá aprovado. Tá vendo? Tá respondida. Olha só, vê se vocês concordam comigo. Quando fazem essa pergunta para mim, eu acho curioso uma coisa, porque assim, claro, colocando numa situação ideal, tá? Vê se vocês concordam. A pessoa cursando o curso que ela quer, tá? Ela gostando, escolhendo, estar cursando aquilo que ela escolheu. Eu acredito que a gente também, essa noção de mais tempo para a gente, na faculdade, embora tenha uma carga que nem, é mais difícil dividir os tempos, porque é muita coisa para fazer, mas tu tá dedicado àquilo ali, porque agora, enfim, é aquilo que tu quer. Isso também não faz parte da nossa vida pessoal, porque às vezes eu penso assim, eu vou deixar de fazer uma coisa, mas por quê? Porque eu estou fazendo isso que eu gosto. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que é curioso também, assim, a gente questionar, porque se tem alguém que sei lá, está cursando e acha que aquele tempo, embora seja pesado, ele não está sendo prazeroso em algum nível, porque, de repente, não é o fato de estar com menos tempo ou muita coisa, mas ela não está gostando do que ela está fazendo. Porque quando a gente tem que abrir mão de alguma coisa pelo que a gente gosta, por mais difícil que seja, te dá um nível de prazer, né? Dói menos. Dói menos, né? Eu acho que aí também tem que questionar isso, né? No cursinho, muitas vezes a gente estuda assuntos de uma forma bem aprofundada que não consegue delimitar um objetivo para aquele conhecimento em si. E muitas vezes dá essa dificuldade. Na faculdade também não vai ser... Também tem. Vai ter isso também. A gente estuda muitas coisas assim a nível molecular que dificilmente tu vai usar numa prática. Mas tu tem uma sensação que aquilo vai te ajudar a compreender melhor. Mas mas tem uma ideia que tu está construindo um tijolinho em cima do outro para chegar no final sendo um bom profissional. Tu está fazendo uma fundação de um conhecimento. Quando muitas vezes no vestibular isso também acontece, porque esses conhecimentos mais gerais também são importantes, mas eles não dão tanto essa imagem de ser uma infraestrutura de conhecimento. Porque é para prova e depois parece que acaba, né? Mas dá para conciliar tudo. Eu acho que dá para conciliar. Mesmo na vida profissional, eu acho que dá para conciliar. A gente faz exercício, a gente consegue, entendeu? Se diverte. Acho que tudo é uma questão de priorizar, né? A gente tem colegas que têm a mesma profissão que a gente sabe que não tem tempo para si. Mas aí é tudo uma questão, né? O que é mais importante para ti? É ter 3 empregos e ganhar mais? Quanto vale o teu tempo, né? Ou, de repente, ser um pouquinho mais pé no chão e ter 1 emprego, né? 2, e ter um tempinho para fazer também outras coisas, né? Porque acho que... São escolhas, né? São escolhas. Mas acho que dá para conciliar tudo, dá para fazer tudo. É só uma questão de prioridade. Então, acho que essa foi respondida, né? Agora, tem mais 2. Como foi, agora bem específica, como foi estudar na URGS? Mas vai ter o bate... Vai, Gabriel, fala da URGS aí. A bate-volta de frente com a Gabi. O Gabriel, eu só vou fazer um adendo. O Gabriel, ele ficou famoso na URGS. Porque tinha uns rounds, né? Tinha isso. E num deles o tópico era educação médica. E o Gabriel soltou o verbo no microfone e ficou famoso. Até hoje se fala dele lá. Tá? Marcou. Então acho que ele pode falar sobre isso melhor que eu. Desde aquela época, faz tempo, foi em 2010, mudou 10 anos, já mudou bastante. Eu acho que deve ter mudado. Espero, né, que tenha mudado muita coisa. Mas... A gente sempre espera que mude para melhor tudo, né? Também tem isso. Espero que tenha mudado para melhor. Até a gente tinha acompanhado algumas questões que envolviam essa coisa de inconformação com problemas, mas fica para o próximo vídeo. Mas a questão da URGS
é uma faculdade diferente, por ser uma faculdade pública, tem algumas as faculdades públicas têm uma característica mais diversa e muitas vezes questão orçamentárias também diferentes. A gente conhece as outras faculdades particulares, elas têm uma estrutura muitas vezes mais organizadas, mais, como é que eu vou dizer assim, lembrando mais o cursinho nesse sentido. Uhum. E as públicas, elas têm mais uma política de estimular cada um a se virar. Que é bom no quesito que muitos alunos desenvolvem mais habilidades de buscar conhecimento, buscar se atualizar de forma independente, que são habilidades importantes. Na vida profissional, eu diria que essa questão da gente ficar mais ou menos órfão, digamos, na URGS, né, acaba nos favorecendo em relação a colegas que a gente vê que vêm de lugares que eles eram mais tutorados, digamos, né? A gente acaba depois, quando é jogado no mercado, se virando de certa forma melhor, né? Mas continua, Gabriel. É que a gente tem que aprender a lidar com as adversidades dos dois sentidos, de conseguir superar elas e também a capacidade de tolerar as adversidades, que a gente conseguir mudar o que a gente puder e aceitar o que a gente não consegue mudar. Então, de novo, a função da resiliência, mas eu gosto muito, eu fico muito satisfeito de ter feito a faculdade na URGS. Eu reconheço que tem vários problemas, envolvem essa questão de muitas vezes deixar os estudantes de uma forma meio solta, sem uma boa tutoria, coisas que poderiam ser oferecidas, mas não são. A gente tem profissionais, né, teoricamente, os melhores estão ali, né? Em questão de currículo, pelo menos, né? Se não de atividade. Mas a gente acaba, acho que essa é a grande falha deles, assim, nesse ponto que às vezes a gente sempre acaba no final achando, mas no fim das contas, isso nos ajuda hoje, sabe? Essa dificuldade que a gente teve, eu acho que hoje na vida profissional acaba ajudando, né? Porque a gente nunca tu vai estar pronto para trabalhar, nunca tu vai saber tudo, né? Vai te formar e a gente sai muito cru da faculdade, né? Sabe muita teoria, mas a prática é quase nula, né? E tu vai pegar lá um bico na UPA, lá no interior, né? Que é o que todo mundo faz quando se forma, é começar a trabalhar em emergência, né? Em UPA, em atendimento. E tu vai ter que te virar. Vai chegar o paciente, vai estar ali na tua frente, né? Não vai ter quem te diga o que fazer, né? Então, acho que essa parte da gente ser um pouco largado lá na URGS acaba que nos favorece depois. Esse defeito acaba virando uma coisa positiva, né? É um instrumento a mais, te dá um instrumento a mais para... Acho que a gente se vira melhor, comparando com o pessoal que a gente vê que vem do interior, que vem de faculdades que a gente sabe que, né, tudo mais bonitinho, organizadinho, né? Que o pessoal leva pela mão, que o pessoal ensina, explica. Então, acho que o defeito acaba virando uma certa qualidade, né? Não querendo puxar a brasa para o nosso lado, porque é óbvio que a gente, né, tem orgulho de ter saído dali. E também eles perguntam, às vezes perguntam essa questão da URGS, por ser uma faculdade renomada, antiga. A gente conhece profissionais de todos os tipos, de todas as graduações. Fazer uma faculdade que não... A mais importante é a pessoa, não é a faculdade. O que vai definir o profissional é a pessoa, o que ela vai fazer durante a graduação. Tem gente muito boa que sai de uma particular pequena do interior, tem gente muito mais ou menos que sai da URGS, entendeu? Então, tem de tudo. Não é para pensar que só vai ser um bom profissional fazendo uma graduação num lugar. Não, isso não quer dizer, vai depender muito de cada um. Tem que se preocupar se esse lugar tem as condições mínimas, né? A gente sabe que muita faculdade abriu nos últimos anos, tem um hospital bom, um hospital escola, acho que é o básico, né? Vocês aconselham a fazer essa pesquisa antes Com certeza, com certeza. Primeiro, saber se o curso é reconhecido adequadamente pelo MEC, saber onde é o hospital escola, se ele existe, porque muitas faculdades abriram sem ter um hospital escola, né? Sem ter um hospital escola definido. A gente tem aqui perto, no Vale dos Sinos, universidades que abriram medicina
né, a gente ainda não, as pessoas não sabem para onde vão, né? Aonde vão os alunos. A gente sabe que as opções de hospitais que eles têm são muito ruins, são lugares que a gente trabalhou, que a gente, né, dá um exemplo aqui, vou falar, o Hospital Centenário em São Leopoldo, por exemplo, todo em Passo Ensinos, né? É um hospital que a gente foi trabalhar recém-formado, né? Uhum. Que é considerado, né, um hospital, como não tem investimento, não tem, acaba que é emprego de quem sai da faculdade, né? Então tem a menor estrutura, né? A universidade botou todo o curso e até hoje eu não sei se está definido para onde vão os alunos, né? Então, acho que é bem importante. Acho que o principal é saber se tem um bom hospital escola, né? Isso Quais são os professores. é uma questão que na Sempre nossa pensar. época de vestibular ainda não existia. Mas hoje em dia, pela questão de ter aberto muitos cursos, é algo que eu acho que precisa ser levado em consideração. E é algo que está mudando. A gente tem hospitais que estão fechando, hospitais que estão abrindo, faculdades que estão reduzindo o número de alunos, né? Então é algo que eu acho que agora é relevante de levar em consideração. Muitas vezes só ter o diploma também não é... Sim. O diploma a qualquer custo não é tão importante assim. Às vezes a gente conhece pessoas que foram para o exterior para fazer medicina do jeito que desse para conseguir o diploma. E por mais que volte, muitas vezes não tem assim um bom domínio. Então é bem importante também não tentar buscar muitos atalhos. Às vezes tem que tentar fazer um O caminho atalho mais... sempre vai ser cobrado depois. De uma forma ou de outra, a dificuldade vai chegar. Seja agora, seja daqui 6 anos, porque não vai passar no Revalida, ou porque, né? Uhum. Então... Não, eu acho, sabe por que eu dei, assim, perguntei isso? Porque o que eu vejo, tá? Claro, é importante a opinião de vocês sobre isso. Eu vejo muitos alunos não levando muito isso em conta porque estão cansados, às vezes eles estão há 5, 6 anos estudando, então eles deixam de lado essa parte. Então é super importante vocês falarem isso, porque afinal é o currículo da pessoa, né? Ela está estudando a vida inteira para aquilo, né? Então, isso é realmente bem relevante mesmo. Que bom, muito obrigada por vocês entrarem nessa questão. Então, a gente já pode ir para a última questão, que aí é algo bem atual, tá? A prática do estudo mudou nesse período da pandemia, da quarentena? Por que eu questiono isso, tá? Essa foi uma pergunta que foi enviada também. Porque às vezes também os alunos têm a sensação de que quando entram na faculdade, né, aí isso não importa, ou então terminou a faculdade, vocês já terminaram a faculdade, estão na profissão de vocês. Não tem mais o estudo, né? Ou esse estudo é diferente. Agora, eu quero perguntar, agora, neste momento, tá? Claro, vocês estão trabalhando, mas vocês também estão vivendo a quarentena como todo mundo. Cada um vivendo de uma forma diferente, com as suas profissões que são diferentes, enfim, né? Mas todo mundo, quer dizer assim, está no mesmo barco. A rotina de vocês de estudo, influencia, né? Como é que era a pergunta prática? Ela mudou? Ou vocês têm dicas para dizer, como é que vocês podem otimizar esse tempo agora, que a maioria dos alunos estão estudando em casa, né? Evidente que a gente sabe, daí a gente vai entrar em outras questões sociais que não é o momento, mas que os alunos privilegiados que estão podendo estudar em casa, né? Tem aula online. O que vocês dariam de dica, assim, porque vocês estão passando por este momento também? Para nós é um pouco diferente a rotina da questão de estudo, e é algo mais direcionado, a própria distribuição do conhecimento. A nossa área envolve mais a questão de artigos, pouco livro, pouca aula, que seria mais o caso dos alunos, quem vai assistir o vídeo. Mas eu acredito que é importante tentar manter o máximo de possível a consistência que já vinha antes, tentar manter a mesma rotina. E o maior problema de trabalhar de casa é a questão de tu tem que tentar manter uma rotina como se estivesse saindo de casa para fazer as coisas. Porque se tu for deixar para fazer quando der vontade, é a maior armadilha de ficar em casa. Vai ter distração.
Então, tem que tentar ir para um ambiente que fique o mais isolado possível da rotina normal da casa que está tendo. Por exemplo, está todo mundo em casa, tentar não estudar na sala com um monte de gente pela TV conversando, que vai ser difícil tu conseguir se concentrar. É tentar manter o hábito. Eu estudava segunda de manhã, tinha aula, ver aula na segunda de manhã, depois de uma tarde tinha uma rotina de estudo aquilo que estudava. Acho que tem que ter um cronograma bem definido. Tem que ter um cronograma montado. Se não consegue montar sozinho, pedir ajuda para os professores. Eu acho que o pessoal do apoio, ele sempre ajudou, né, a fazer isso. Eu lembro na minha época, pelo menos, faz muito tempo, mas acho que o pessoal já ajudava. Ter um cronograma. Eu acho que é muito importante. E sempre pensar em dedicar mais horas para aquilo que tem mais dificuldade, né? Tentar não negligenciar, né? Ter um cronograma bem organizado, quantas horas por dia, fazer os intervalos, né? Acho que é importante. Eu sempre tive, minha estratégia de estudo sempre era, eu estudava 1 hora, dava uns 10 minutinhos de intervalo, né? Fazer alguma coisinha. Acho que ter um cronograma de estudo é muito importante nessa hora. Acho que é o principal e a pessoa não adianta, tem que tentar de algum jeito manter o foco. Eu acho que uma estratégia boa é também, para manter o foco, é ter o tempo para tirar do foco, né? É ter um tempo reservado para fazer um lazer. Eu gosto de ver uma série no Netflix, né? Pode ver, né? O recreio. 1 hora por dia, faz o recreio, porque a pessoa não vai conseguir fazer só aquilo, né? Esvaziar a mente, né? Eu acho que sim, acho que é bem fazer uma coisa que goste, né? Nem que seja, sei lá, um exercício físico, nem que seja dentro de casa. A gente está fazendo exercício físico em casa agora. Eu ia perguntar, vocês fazem isso durante, vocês estudam, vocês trabalham, e aí vocês fazem, vocês têm esses tempos? O nosso estudo, que nem o Gabriel falou, é diferente. Ele é mais por demanda, né, hoje, né? Eu vi um caso que eu fiquei com uma dúvida, alguma coisa que eu quero me aprofundar, vou chegar em casa, vou pegar um livro, vou procurar um artigo, vou procurar alguma coisa, né? Mas o estudo, ele nunca para, né? Não sei se a gente já falou, ou se foi entre nós, que assim, vai fazer vestibular, vai entrar na faculdade, né? A pessoa acha que tá com a vida ganha, mas não, né? Vai um grande problema que a gente vê a separação dos bons profissionais e os eu não vou dizer ruins, mas os profissionais que deixam a desejar é essa questão de achar que sabe. Achar que está pronto. Isso é uma armadilha muito grande, porque provavelmente todos os alunos vão entrar na faculdade sabendo que não sabem e vão estudar. E muitas vezes aquilo que tu aprende na faculdade, até o fim dela, lembrando que a gente terminou a faculdade em 2013 Quanta coisa já se desatualizou. E começou a trabalhar, digamos assim, 1 ano, 2. Então, em 6 anos muda muita coisa. Então, é importante estar sempre tentando buscar informações mais recentes, se atualizar. Não precisa ler tudo que sai todo dia, todo minuto. Mas é só o fato de tu achar que talvez aquilo que tu faz, por mais que tu faça muito tempo esteja errado, já é um passo muito grande. Reconhecer que não sabe tudo, né? Escolher as fontes, eu acho também, né? Escolher as fontes certas, onde informação, né? Assim, não dá para usar corrente da avó do WhatsApp. Não dá para usar. Tem que saber escolher a fonte, né? E tem que dar para sempre, né? Terminou a faculdade, vai ter a prova de residência. A prova de residência está cada vez mais difícil, né? A gente, na nossa época, por exemplo, no nosso exemplo, né? Pediatria era uma especialidade mais ou menos discriminada. Sobrava vaga, né? Pediatria era só querer se inscrever que fazia, né? Agora a gente tem uma amiga, né? Eu até te comentei, a gente tem uma colega, amiga que se formou no final do ano passado agora, tá fazendo pediatria, tá no primeiro ano da residência agora, e ela enfrentou uma concorrência em questão de 5 anos, mudou completamente, entendeu? O que precisava para entrar na nossa época, hoje não daria nem para ficar perto de entrar. Mas mudou, aumentou a concorrência na especialidade ou vocês veem isso? Aumentou a concorrência em tudo? Aumentou o número de médicos, né? Aumentou o número de formandos por ano. Então, e as vagas da residência, elas, né, são demanda de mercado, elas continuam mais ou menos sendo as mesmas, né? Então, para entrar na residência não vai ser fácil, vai ter que estudar muito. Se não fizer uma residência,
vai cair na vala comum, um monte de gente se formando, né? Gente boa, gente ruim, gente mais ou menos, que vai concorrer de igual para igual contigo. Ninguém vai olhar se tu saiu da URGS ou se tu saiu, sei lá, da universidade, Sim. não sei, né? Qualquer, para te contratar para trabalhar ali na UPA, né, por exemplo. Então, quem não fizer residência vai estar num mercado muito cruel, né? Cada vez mais o salário vai baixar e vai se sujeitando, porque formando muita gente, né? Cada vez mais gente, as pessoas vão acabar se sujeitando a trabalhar por cada vez menos, né? Sim. Então, na faculdade, vai ser difícil entrar na residência, vai ser difícil sair da residência, porque tem que aguentar muita coisa, né? É exaustivo, é extenuante. As especialidades variam entre 13, 5, 6 anos, conforme, né? Escolher, por exemplo, na nossa, né? Eram 4 anos, né? A gente fez 2 anos de pediatria, né? Nós nos formamos e fizemos 2 anos de pediatria e mais 2 anos de neonatologia. Hoje, essa nossa amiga vai fazer 3 anos de pediatria. Já mudou, ou seja, para ser neonatologista hoje são 5 anos já, não são mais 4. Então, são 6 anos de faculdade, mais uma faculdade inteira de residência, né? Terminou a residência, vai ter que fazer uma prova de título de especialista, né? Embora tu já seja considerado, né? A residência te conceda esse título de especialista, existem as provas de títulos que as sociedades fazem, né? Que as pessoas depois, conforme forem entrando, vão conhecer esses pormenores da profissão, que é mais um atestado de que tu sabe o que tu está fazendo, e muitos empregos exigem, não só a residência, exigem essa prova de título, né? Alguns concursos, se tu quiser entrar num emprego melhor, tem que ter essa prova de título, não basta ter a residência. Então, vai ser teste atrás de teste, né? Então, não dá para se assustar com prova, né? Embora seja complicado, mas tem que estar preparado que vai ser para sempre. E passou a faculdade, passou a residência, passou a prova de título, vai trabalhar, mas nunca vai saber tudo, né? Sempre tu vai chegar no teu trabalho um dia, vai ter um caso que tu não vai fechar com aquilo que tu sabe, que está faltando uma coisa que tu vai ter que procurar, vai ter que buscar informação, né? Porque os pacientes não leem os livros, né? Então, nem sempre eles têm como está escrito no livro. Então, sempre vai ter que estudar. Isso é para o resto da vida. Ou seja, resumindo, tem que gostar muito, tem que saber que está entrando nesse meio e que vai ser assim e não é fácil, né? E se achar que sabe tudo, com certeza está errado. Está mal, começou mal. Acho que qualquer profissão, né? Qualquer profissão, né? Se tu entra muito achando que sabe. Mas na medicina, o médico mais perigoso é o que acha que sabe tudo. Ele é o que mais causa dano para todo mundo. Com certeza é o que acha que sabe tudo. É verdade. Esse é o mais danoso. Bom, gente, então eu agradeço. Chegamos ao fim, mas eu tenho várias perguntas, mas é que o tempo está terminando. Quem sabe faremos uma nova conversa. Acho 50 mil likes. Depende da quantidade de likes. 50 mil likes vem a parte 2. Gatinho que passaram, o pessoal já tá dando like, assim, né? Pode até escolher a gente, né? Só falando dos bichanos, né? Os bichanos participaram. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês. E vamos... Tem a frase do Gabriel. Não. Frase. A gente tem que... Ó, viu? Já estava até esquecendo, porque eu fiquei tão aqui imersa, pensando em todas essas coisas. Mas, Gabriel, claro, a gente tem que fechar com essa frase maravilhosa, por favor. Concentra. Deixa eu focar, que senão eu vou esquecer de novo. É sensacional essa frase, ainda bem que tu lembrou. Lembrei. Manda. Dá para extrapolar para tudo na vida, né? Mas é uma frase famosa do William Osler, que era o médico da família real britânica, acho que da 1800. E estudar medicina sem livros é navegar sem um mapa. E estudar medicina sem os pacientes é nem ir ao mar. Então é importante também na faculdade tentar fazer as duas coisas. Não só atuar sem saber o que está fazendo, que é uma coisa, além de tudo, perigosa, navegar sem saber para onde está indo, mas também não deixar de só estudar, tem que tentar conciliar as duas coisas. Não pode achar que só o fato de ter experiência vai te
te garantir o conhecimento. Tem que estar sempre buscando aprender um pouco mais, estudar sempre. E entrar no mar. E entrar no mar também. Não, também não tem. Senão vai o mapa, depois descobre que o mapa estava de cabeça para baixo e não sabe para onde está indo. Ótimo. Não, eu acho que essa frase ela resume bem, né? Eu acho que ela acaba englobando todos esses assuntos que a gente falou, de certa forma, né? Então tá, gente, depois dessa frase maravilhosa, nós vamos terminar por aqui. Dê o seu joinha, né? Vamos deixar para os próximos capítulos mais perguntas. Tem, sério mesmo, tem umas 70 perguntas. A gente viu umas muito boas. Tem muitas perguntas boas, inclusive algumas que a gente ficou assim pensando. A gente não mas, uma perguntas densas. Então, deixemos para o próximo capítulo. Muito obrigada, gente. E então, a gente agradece. A gente que agradece a oportunidade, espero que tenha sido útil de alguma forma. Maravilhoso. Nossa, eu já aprendi um monte aqui conversando com vocês agora. Certo? Um abraço para vocês. Então, uma boa noite. E vamos falando. Beijão. Até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Beijo.